Bom, em primeiro lugar, em nome da EPE, quero agradecer o convite do Felipe, da EPBR, do CBS. Esse tema é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço e importância na agenda. Então, eu penso que a EPE é uma visão importante, traz uma perspectiva importante, porque nós buscamos fazer uma ponte entre a perspectiva plural de múltiplos agentes interessados, envolvidos nessa transição e transportar isso para uma linguagem que seja útil para os formuladores de política e para a regulação. Então, esse hoje é o nosso papel e eu queria trazer aqui um pouco da visão que nós estamos construindo, porque a transição energética é um processo em construção, não existe uma fórmula, né? E a gente vai passar um pouco sobre esses aspectos. Então, também quero agradecer aqui a companhia dos meus colegas de EPE, a Camila Ferraz e o Gustavo Nassif, que também atuam em diversos temas relacionados à transição, seja no mapeamento de investimentos em P&D, inovação em energias limpas, sustentáveis, seja no desenvolvimento de cenários para a transição energética, seja, enfim, cenários de longo prazo, seja nos estudos de eficiência energética, enfim, são dois grandes parceiros nesse tema. Bom, queria começar então passando. A EPE, para aqueles que não conhecem, é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia e basicamente a nossa missão institucional é prover estudos e estatísticas energéticas para subsidiar a formulação, a implementação e a avaliação da política energética nacional ou das políticas energéticas nacionais. E por isso somos parte do Conselho Nacional de Política Energética. Na prática, como que nós atuamos? Né? Nós atuamos, em primeiro lugar, como um braço técnico do Ministério de Minas e Energia, provendo uma consultoria que é flexível, ágil e de excelência. Então, o nosso grupo ele é relativamente pequeno, altamente especializado e justamente permite ao Ministério e outras instituições terem acesso a uma consultoria altamente especializada em energia de uma forma ágil, sem necessariamente perder essa inteligência ou terceirizar a sua inteligência a todo momento. Então, esse é um pouco a nossa atuação. Outro aspecto importante é que nós buscamos e temos esse papel de trazer elementos imparciais, neutros. Né? O setor de energia ele tem múltiplos atores, múltiplos agentes, múltiplos interesses. Né? E todos são, em geral, muito legítimos, mas é necessário nivelar esses diferentes interesses e trazer, portanto, uma perspectiva imparcial para a tomada de decisão. Também trazendo estudos que vão apoiar a sociedade civil organizada e os outros agentes e as próprias empresas para que exerçam um controle social sobre a qualidade da formulação das políticas, ou seja, prover informações por meio de ações de transparência para que todos tenham elementos para poder influenciar o processo de formulação da nossa política. Também, obviamente, a partir dessas ações de transparência e de diálogo, contribuir para a coerência e credibilidade das ações do Ministério de Minas e Energia e das outras instituições. E, por fim, disponibilizar estatísticas e dados e estudos que vão auxiliar na redução das assimetrias de informação no nosso mercado, nos mercados de energia, e com isso reduzir a barreira de entrada a novos agentes que vão, enfim, trazer novas ideias, novas inovações, novos investimentos. E isso, para que isso aconteça, o ambiente precisa ser provido de informações no nível adequado para orientar as estratégias de negócio e a tomada de decisão sobre investimentos. Entrando agora um pouco, acho que na discussão da transição, eu tive a oportunidade, foi até um convite do Instituto Clima e Sociedade, eu pude, pelo segundo ano consecutivo, ir nesse evento que chama Berlin Energy Transition Dialogue, que é organizado pelo governo alemão anualmente. Então, são dois dias de duração com múltiplas painéis, plenárias, discussões,
e é um evento riquíssimo em termos de visão sobre a transição energética. Então, foram mais de 2.000 participantes esse ano, representantes de mais de 90 países e cerca de 50 ministros de Estado participando dos painéis, debatendo temas difíceis, muitas vezes controversos. Então, realmente é um combustível para pensar a transição energética realmente muito rico. E aí, enfim, tem várias provocações para o próprio público. Aqui é um exemplo de provocação durante um painel sobre precificação de carbono. Aí perguntava-se, né, qual o preço adequado do carbono, né? Tem uma pesquisa. Isso aqui não tem valor nenhum científico, né? Mas eu acho que dá um pouco o termômetro das discussões. Aqui 100 euros tonelada de carbono. Mas, enfim, e aí os temas, eles passam por transição energética, observando, né, as diferentes cadeias energéticas. Lá se fala muito hoje de sector coupling, que é você integrar as diferentes cadeias energéticas para viabilizar a transição, sobretudo naquelas cadeias onde é mais difícil você descarbonizar, você integrá-las a outras cadeias onde é mais fácil descarbonizar. E aí, por isso a Europa fala muito em eletrificação do aquecimento. Ano passado eu estive na feira Intersolar em Munique, né, que é a maior feira de energia solar na Europa. E cheguei lá numa determinada sessão, e aí vi uns equipamentos bonitos e tal, e aí, olhando, né, alta tecnologia, quando eu me dei conta, era chuveiro elétrico, com alta tecnologia. Então, a Alemanha hoje, se você olhar lá, você vai perceber que eles estão pensando o quê? Chuveiro elétrico, porque você tem sobra de energia em determinados horários, você ou consome essa energia a um preço muito baixo, né, ou você estoca essa energia com baterias ou outras formas de estocagem e consome em outros momentos. Então você eletrifica um consumo que é tradicionalmente com gás ou com outro combustível fóssil, e que você não tem um combustível renovável substituto, então você parte para esse tipo de estratégia. Então, só um exemplo de como as discussões estão acontecendo. Também muitos debates no campo da geopolítica, né? E aí só dar um exemplo, né? A gente fala em transição e o Brasil é muito bem posicionado, muito bem provido de recursos para participar dessa discussão. Mas a gente pega países como, por exemplo, a Sérvia, que estava realmente lá no painel, o ministro da energia da Sérvia, e a Sérvia não tem acesso ao mar, não tem gás, e o argumento dele é o seguinte: os países europeus estão trabalhando para que o gasoduto que vem lá da Rússia e tal, passe pelo norte. E a Sérvia, que está na região dos Balcãs, ao sul, fica sem acesso ao gás. Então, como é que você vem falar em transição energética para um país que não tem acesso a combustíveis, que não tem acesso ao mar, que não tem riqueza de recursos, né? Então, existem países com diferentes posições geopolíticas e diferentes níveis de dependência energética, e isso tudo faz com que o debate realmente não seja fácil, né? Ele seja muito conflituoso, e a geopolítica é uma dimensão fundamental disso. A digitalização, né, não como um fim em si mesmo. Eu percebo que muitas vezes o debate sobre digitalização ele é colocado como assim: a gente tem que digitalizar porque é necessário digitalizar, mas é importante entender a que fim presta a digitalização, né? A digitalização ela vem para gerar ganhos de eficiência, redução de custos, otimização no uso dos recursos e, por fim, compartilhar esses benefícios, esses ganhos, com diferentes atores nas cadeias. Então, quando você fala de digitalização, não é a digitalização por si só, mas todas as implicações em termos de custos e benefícios e como você vai compartilhar isso, como você vai aplicar isso. Quem paga a conta e quem se beneficia, né? Então isso também é um debate importante. E ano passado teve um painel muito bom que foi sobre criptoeconomia, né, que
foi uma discussão realmente muito interessante de como que a digitalização ela muda completamente a governança das informações, dos dados, porque os dados que são coletados nesse ambiente, nessa plataforma digital, quem são os proprietários, quem tem o direito e o acesso a esses dados para traduzir isso em valor econômico, em negócios, né? É o consumidor que é proprietário dos seus dados, ele vai vender isso, quem vai ser a distribuidora. Então existe hoje também um debate muito grande sobre isso. E mudanças estruturais, né? Eu vou comentar no próximo slide sobre uma apresentação do Fatih Birol, que é o diretor executivo da Agência Internacional de Energia. E ele cita um estudo que foi feito pela própria agência, que pegou o seguinte: sem fazer nenhum novo investimento em nova infraestrutura de energia no mundo, só com o que já está construído hoje, em construção. Né? As emissões de carbono dessa infraestrutura instalada hoje já consumiria 90% da nossa cota de emissões para atingir os objetivos de redução das mudanças ou limitação a 1,5 grau. Então, só para a gente ter uma ideia, né, do quantos ativos, né, o lock-in da infraestrutura. Né, você tem uma infraestrutura, muitas vezes a frota de térmicas a carvão na Ásia, por exemplo, ela tem 11 anos de idade. Né, diferente dos Estados Unidos, que tem 40 e poucos anos de idade, que já são usinas já antigas, que estão mais próximas do descomissionamento. Na Ásia, essas usinas elas têm, em média, 10, 11 anos de vida. Portanto, elas têm uma vida útil pela frente. Então, o que você faz com esses ativos? Né? Quem vai pagar pelo eventual descomissionamento, se assim for necessário? E pelas avaliações, vai ser necessário, de alguma forma, atacar isso. Então, é o tipo de ambiente de discussão que acontece na Berlim. Uma coisa que eu acho importante que seja dita, né, é que cada país, eu vou voltar nesse ponto, mas a Alemanha ela desenvolveu o seu conceito de Energiewende, que é a sua transição energética, a sua visão sobre a transição energética. Eles chamam de Energiewende. E é muito interessante que essa narrativa, essa forma de pensar na transição, ela foi pensada, né, sob a perspectiva alemã, portanto, olhando a indústria alemã, olhando os recursos alemães, olhando, né, a tecnologia das empresas alemãs, olhando as oportunidades geopolíticas e econômicas para a Alemanha. E foi construída, então, uma visão que buscou conciliar a redução das emissões com as vantagens comparativas, as vantagens competitivas da Alemanha. Ocorre que esse modelo não necessariamente ele se encaixa bem para todos os países, essa é a verdade. Né? Então, mas obviamente existem muitas lições que podem ser aprendidas. O que é interessante perceber é como que o governo alemão é muito hábil, né, em organizar um ambiente de discussão, estabelecer um contexto orientado ao Energiewende e trazer 90 países para, ao mesmo tempo, legitimar essa narrativa, mas também tentar trazer esses outros países que não têm uma visão consolidada sobre a sua própria transição para esse contexto da transição no Energiewende. Então isso é interessante de ver como que diferentes países da África, da Ásia, das Américas, da própria Europa, ao mesmo tempo tentam se encaixar nesse modelo, porque o ambiente é convidativo para isso, né, de falar em ambições e tal, mas ao mesmo tempo você percebe que muitas vezes as narrativas não se encaixam, os pontos de vista não se encaixam bem. Então, realmente é uma experiência interessante. Próximo slide, por favor. Bom, e aí eu achei interessante, dado esses 2 dias de evento, eu queria trazer alguma coisa que pudesse ser compartilhada com vocês, que mais tenha me chamado a atenção, que mais tenha me marcado nesse evento. E foi a apresentação do Dr. Fatih Birol, que é o diretor executivo. Essa apresentação dele tem 20 minutos,
15, 20 minutos, está no YouTube, então eu recomendo a todos. Ela é muito... os discursos, eu já vi muitos discursos, apresentações do Fatih. E as apresentações dele são uma lição de clareza na mensagem, de impacto da mensagem. Porque cada slide que ele faz, ele começa fazendo uma pergunta ao público, depois ele apresenta um gráfico, e depois ele tira uma mensagem a partir da análise dessas informações. Então, e a partir dessa mensagem, ele desenvolve uma nova pergunta, que é o slide seguinte. Então, é realmente muito, muito interessante de ver as apresentações, eu realmente recomendo. E aí trazendo só alguns elementos, né? A agência ela faz o acompanhamento das emissões relacionadas à energia. E aí, em 2014, ficou ele bem neutro, aqui o crescimento, né? Ficou estável, 2015 ficou até caiu, 2016 parecia haver uma tendência. E quando chegou em 2017, as emissões voltaram a crescer, e bastante. E quando chegou 2018, manteve o ritmo de crescimento, né? Então, a primeira mensagem que ele traz, né, isso foi na abertura do evento, né, vários ministros falando da transição, que muito está se conseguindo e tal, e ele traz essa mensagem. O discurso não necessariamente bate com a realidade. É preciso confrontar o discurso com a realidade. E aí, nessa mesma linha, como que estamos hoje, né? Quando a gente pega aqui eletricidade, né? Aqui são gráficos relacionados à eletricidade. E por que o foco na eletricidade? Porque o consumo de eletricidade ele cresce numa taxa muito maior do que o consumo de energia de uma forma geral. Ou seja, a economia mundial ela está caminhando rumo a uma eletrificação. E nos nossos estudos do Plano 2050, nós também enxergamos essa tendência de eletrificação da nossa matriz. Então, a forma como a matriz elétrica se desenvolve é extremamente relevante para o contexto da transição. E a gente percebe que hoje, em 2018, o mix é praticamente 40% carvão, isso no mundo. Depois vem gás, depois hidrelétrica e biomassa, né? E depois vem aqui nuclear, solar, PV e eólica e depois óleo. Ou seja, ainda temos e como eu falei, uma grande parte disso está na Ásia e uma grande parte disso são usinas relativamente novas, que têm uma vida útil pela frente, né? E quando a gente olha os investimentos aí na expansão, o que a gente percebe é que com a retomada, com o crescimento da economia e da demanda por energia, os investimentos em energias renováveis realmente estão avançando bastante, no entanto foram insuficientes para dar conta do crescimento da demanda. Então a gente percebe aqui que em 2018 a gente teve esses investimentos, entrada de novas fontes geradoras de solar, eólica, hidromassa, hidrelétrica e biomassa, mas a gente percebe que é bastante insuficiente para atender toda a expansão da demanda de energia elétrica. Aqui, demanda primária, né, de energia, então saímos da eletricidade olhando o conjunto como um todo. Quando a gente olha 2018, né, a gente percebe então que o gás representa metade dessa nova, quer dizer, do atendimento ao crescimento da demanda. Então o gás ainda representa 50% disso, e aí é aquecimento para a indústria, para vários setores. As renováveis vêm aqui, ainda em segundo lugar. Portanto, percebam que o que a gente tem alcançado em escala global é realmente, em termos de avanço das renováveis, é admirável. Mas, dado o tamanho do desafio, a gente ainda tem muito a avançar. E, por fim, não era possível deixar de dizer que também no campo da eficiência energética, que é o combustível invisível, que muitas vezes não recebe a devida atenção, vinha com uma determinada taxa de evolução da intensidade de energia primária, e a gente percebe que essa taxa vem caindo.
Então, o que a agência aponta é que os esforços em ganho de eficiência energética têm sido menos efetivos nos últimos anos do que foram alguns anos atrás. Então, também serve de alerta que, no campo da eficiência energética, a economia está reduzindo a velocidade de ganho de eficiência energética. Portanto, no final das contas, essa apresentação ela traz dados e realmente reflexões a partir desses dados que mostram muitas vezes uma desconexão entre o discurso, as ambições e a realidade. Bom, saindo agora do diálogo lá em Berlim, para pegar esse vídeo é só digitar Energy Transition, Fatigue It All, vocês vão achar isso, é 2019. Tem o de 2018 também, e 2019 é bastante interessante. Eu queria trazer uma outra provocação. A gente teve lá na EPE, pouco mais de 2 semanas atrás, uma reunião do Fórum Econômico Mundial para discutir exatamente uma iniciativa do Brasil no sentido de fortalecer a transição energética. Então, esse Fórum Econômico ele traz para uma mesma mesa setor público e setor privado para discutir uma visão compartilhada para diferentes temas, nesse caso, transição energética. E eu peguei essa publicação bastante recente, eu acho que ela é de abril ou março de 2019, que é o Fostering Energy Transition 2019, e que é uma publicação do Fórum Econômico, que traz um mapeamento de 115 países e a criação a constituição de um índice de transição energética. Na verdade, esse índice já existe há algum tempo, mas um índice de transição energética para ranquear os países em relação à sua transição energética. E aí o Brasil faz parte desse mapeamento, e eu vou mostrar no próximo slide, por favor, o resultado desse índice de transição. E aí, de 115 países, o Brasil ficou na posição 46. 46, aqui. Né? Aqui são as emissões cumulativas, né? Aqui a China, Estados Unidos, aqui o Brasil. E o que isso gera em vocês? Vocês acham que, poxa, o Brasil é uma das matrizes mais limpas das grandes economias, seguramente a mais limpa do mundo, né? Um consumo per capita e uma emissão muito mais baixa do que dos países desenvolvidos. No entanto, o Brasil 46ª posição. Qual a reação de vocês? Vocês acham que é justo? Vocês acham que reflete, de fato, a posição brasileira em termos de transição? Acho que reflete porque o Paulo Neme, né? Eu sempre de consultoria nas escolas de trabalho. Fui 4 anos gestor de mudanças climáticas da Secretaria do Meio Ambiente, né? Agora, mudança de governo, né? Isso aí. Gostei porque eu implantei a implantação das painéis fotovoltaicos no INEA, né? Foi o nosso projeto, foi muito legal. Foi o case da Light, né? E numa reunião que teve agora recente na fim de ano, alguns bancos, né, falaram sobre investimentos e uma dificuldade que eles têm justamente de ter dinheiro, mas não ter projetos efetivos para poder liberar. Eu acho que isso está muito em linha nessa situação. Reflexo isso. É interessante perceber, né, que a nossa intuição é de que poxa, o Brasil está muito à frente da maioria dos países do mundo nesse quesito, quando a gente fala em transição. E você quer comentar também? Meu nome é Mariana, sou do PPE, da COP. Eu, na verdade, acredito que, por ser uma matriz limpa, né, uma matriz renovável no Brasil, justamente por isso que a gente ficou bastante atrás, porque como a gente está medindo a transição, a gente não precisa mudar tanto assim, porque a gente já está no caminho certo. Eu imagino que seja por isso que a gente tenha ficado tão atrás. A matriz elétrica brasileira hoje é 80% renovável. Raramente algum país
da dimensão do Brasil tem essa posição. Então, quando a gente fala em transição energética, o que a gente entende? É caminhar na direção de ter uma matriz mais renovável. Se fosse isso, o Brasil já parte de uma posição privilegiada, né? Mas aí, na sequência aqui, eu vou mais alguém vai comentar? Não. Eu vou explicar um pouco a lógica desse índice, né, para que a gente possa entender, porque ele fez sentido para quem formulou, para quem desenvolveu esse índice. E a reflexão que a gente tem que fazer é que tipo de aprendizado, que tipo de insights que a gente tem que extrair dessa experiência. Não necessariamente comprar esse ranking, mas extrair algumas reflexões importantes em termos de posicionamento do Brasil nessa transição. Esse índice ele tem 50% aqui e 50% aqui. E aí, desses 50%, 33% da cada um, e aqui se divide aqui 10% a 20% cada uma desses vértices. Aqui, essa parte aqui, ela tem muito a ver com o estado atual, ou seja, a estrutura atual da matriz, a estrutura atual do país em relação à transição. Então, a gente percebe, aí aqui, nesse vértice, sustentabilidade ambiental, o Brasil é um dos campeões. Como dos campeões, porque tem uma matriz muito mais renovável do que a grande maioria dos países, né? Mas aí, quando você vem em segurança e acesso, aí está mediano. Quando vem o aspecto do peso que a energia, o desenvolvimento energético tem na sustentação do crescimento, do desenvolvimento econômico e do crescimento do país, aí a gente começa a cair no ranking, tá? Então isso aqui é o que tem hoje, mas o Brasil, nesse quesito, está até relativamente mediano para bem. Quando a gente vem para essa outra dimensão aqui, é uma dimensão que eles chamam de Readiness for Transition. Então, não é olhando, olhando a capacidade do país de absorver e de transformar os seus sistemas energéticos. E aí entram aqui, capital e investimento, você comentou, né? Qual é o ambiente para fazer investimentos em energias limpas, energias renováveis, digitalização, esses aspectos? E aí o Brasil começa a cair no ranking. Quando você fala em capital humano, né, qualificação das pessoas para lidar com essa transição, aí o Brasil cai mais, aí entra no ranking. Quando a gente fala em ambiente para inovação e desenvolvimento da infraestrutura, o Brasil não é famoso por ter uma boa qualificação nesse quesito, né? Governança e instituições, regulação e envolvimento político, né? Political commitment, né? Engajamento político. Então, quando chega aqui nessa dimensão, o Brasil despenca para a 86ª, se não me engano, posição, e aí quando você pondera isso, o Brasil fica naquela posição 46ª. Eu não estou dizendo que esse ranking é certo ou errado, ele reflete isso que está colocado aqui. E é importante, eu acho, que a gente pense a transição energética não só como o percentual de energia renovável na matriz, né? Acho que tem aspectos que vão bastante além disso. E aí eu entro aqui num outro aspecto que é fundamental, que não pode ser ignorado. Esse aqui é o relatório do IPCC de dezembro do ano passado, que mostra exatamente o seguinte, que as atividades humanas já provocaram um aumento de 1 grau na temperatura global, 1 grau de aquecimento, e que provavelmente 1,5 vai ser alcançado entre 2030 e 2050. A gente está nessa trajetória. E na apresentação do Fatih Birol, que eu mencionei, ele foi até um pouco irônico, né, que ele comentou que o mundo está numa trajetória segura, né, dadas as políticas hoje implantadas, né, para chegar a 3,5 graus. Estamos on track para 3,5 graus. E o PCC eu acho que reforça isso, né?
fortalece isso. No próximo slide, ainda no relatório do IPCC, a gente verifica o seguinte, que para alcançar essa limitação de 1,5 grau, seriam necessários mudanças profundas na infraestrutura dos sistemas energéticos, urbanos, industriais e de solo, e que apenas as ambições do Acordo de Paris são insuficientes para limitar 1,5 grau. Mais do que isso, essas trajetórias do Acordo de Paris, elas não são suficientes para limitar 1,5 grau, ainda que pós-2030, pós-2050, haja uma redução drástica. Mas aí você já atingiu um ponto que é difícil de reverter. Então aqui eu trago algumas reflexões que a gente lá nas discussões na IPE com todos os agentes, a gente vem amadurecendo. A transição energética tem pelo menos 3 dimensões fundamentais. Uma dimensão geopolítica, uma dimensão tecnológica, uma dimensão socioeconômica. Tá? E isso representa uma necessidade de pensar um equilíbrio entre a dinâmica global e os aspectos globais da transição, mas também os aspectos e as questões locais. Né? Para isso, a gente não pode perder de vista as características e potencialidades de cada país, de cada região, a estrutura econômica de cada país, de cada região, né? E as prioridades socioeconômicas do país. Né? E aí a reflexão que eu trago é que um país com as características do Brasil, com uma profunda desigualdade social, com profundas desigualdades econômicas, socioeconômicas, com questões muito sérias nesse campo, né, fiscal e outras, não pode necessariamente, eu acho que é uma estratégia de comunicação fracassada, subordinar essas dimensões à discussão da mudança climática. E muitas vezes, quando você vai em fóruns internacionais, como eu estive lá em Berlim, ouvi que, de fato, assim, em primeiro lugar, tem que combater as mudanças climáticas. Né? A que custo? Quem vai pagar a conta? Isso aí é uma derivada. Mas quando você vira para um país como o Brasil, como a Indonésia, né, você vai dizer para a população, olha, a mudança climática é a minha prioridade política, enquanto tem gente sem emprego, tem gente vivendo na miséria, isso é combustível para populismo, isso é combustível para posicionamentos que não necessariamente vão levar o país a avanços nessa agenda. Então, a comunicação ela tem que ser muito cuidadosa, porque senão os efeitos eles podem ser contrários. Né? Se a gente coloca a agenda climática como vinculante de todas as demais, né, a gente tem que trabalhar ela no mesmo nível que as demais, buscando conciliar essas diferentes dimensões, sob pena de sofrer as consequências dessas escolhas. Né? Na dimensão sociopolítica, o que eu acho importante? Né, é que as decisões de política energética e ambiental definidas em âmbito nacional, elas afetam os demais países. Né? A gente tem uma questão de tragédia dos comuns em escala global. Né? Ou seja, todos os países, em tese, têm incentivos a consumir os recursos naturais, no caso, emitir gases de efeito estufa. No entanto, se todos fizerem isso, o resultado vai ser negativo para todos no longo prazo. Então, nós vivemos um problema desse, que é conflituoso em termos de incentivo. Então, o posicionamento do Brasil em relação a isso, a agenda energética, a agenda climática do país, ela afeta os demais países. Os outros países vão reagir a isso. Né? De forma que uma narrativa nacional que seja consistente, ela é um ativo geopolítico do país. Portanto, ela é necessária, ela é fundamental. Porque essa narrativa, se bem construída, se bem fundamentada, se bem comunicada, ela vai ser um ativo geopolítico nas negociações de clima, de agricultura, de comércio internacional, de energia e várias outras. Então, o país tem que saber utilizar e construir uma narrativa de transição que contribua para todas as outras dimensões. E, obviamente, que os países buscam exportar narrativas que representem vantagem competitiva no seu contexto industrial e tecnológico. A exemplo da Energiewende. Tá?
E aí a pergunta que fica, eu acho que a reflexão que fica, é quais as oportunidades e riscos para o Brasil e qual é essa narrativa nossa que nós vamos construir. É uma narrativa de que nós já somos renováveis, então estamos tranquilos, né? Essa narrativa vai ter impacto, né? Então eu acho que a gente tem que desenvolver essa narrativa e construir uma visão que seja compartilhada no setor privado, no setor público, para que tenhamos essa visão compartilhada que vai viabilizar o avanço do país nesse tipo de posicionamento. Na dimensão tecnológica, o Brasil ele é muito bem posicionado porque tem uma diversidade gigantesca de recursos, e recursos eólico, solar, nuclear, biomassa, hidrelétrica, gás natural. E hoje em dia, dados os avanços tecnológicos, existe uma profusão de soluções tecnológicas potenciais para aproveitar esses recursos e otimizar esses recursos. O que é necessário para que a gente possa avançar na transição energética, tirando proveito disso? Tem que ter um ambiente de convívio competitivo, com desenho de mercado e arcabouço normativo e regulatório que sejam centrados nas tecnologias, menos nas tecnologias e mais nos requisitos do sistema. Eu quero dizer o seguinte: se o desenho do regulatório, o desenho do mercado for muito orientado à tecnologia A, solar, ou à tecnologia B, começar a criar ambientes, nichos, reservas de mercado tecnológicas, a gente vai estar inibindo a inovação, a gente vai estar inibindo as soluções que o setor privado vai trazer para fazer avançar essa pauta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o desenho do nosso mercado, e isso, no caso do setor elétrico, é fundamental, no caso do setor de gás também, para que a gente não caia nos lock-ins tecnológicos, né, em escolhas que vão trancar a transição, na verdade vão desincentivar a inovação e a transformação. E nesse sentido, portanto, esse maior protagonismo em pesquisa, desenvolvimento e inovação é fundamental, né? Hoje, a Camila tem trabalhado nisso, né? Hoje, se vocês, e eu sou ponto focal no Brasil para uma iniciativa multilateral que chama Mission Innovation. Inclusive vai ter uma reunião no final do mês em Vancouver. É um compromisso dos países em dobrar os seus investimentos em P&D, inovação e energias limpas. O Brasil faz parte. E aí, o primeiro passo para isso o país tem que reportar quanto isso investimentos públicos ou publicamente orientados. O primeiro passo é reportar quanto eu gasto hoje. Quanto eu invisto hoje em P&D, inovação e energias limpas no Brasil. Nós não temos essa informação. Essa informação está pulverizada. Então, agora em janeiro, nós vamos relatar, né, quanto que o Brasil investiu em 2018 em energias limpas, em eólica, em smart grid, em solar, em nuclear, em eficiência energética. A informação está completamente dispersa em diferentes bases, então, essa é uma dificuldade muito grande. E aí, esse aspecto é fundamental. E a relevância de um roadmap da digitalização, porque existem várias etapas necessárias para que o país possa tirar proveito disso, mapeando claramente quem vai arcar com os custos e como vão ser compartilhados os benefícios, né? Ontem eu estava numa reunião com a Enel, que agora é a concessionária da antiga Eletropaulo. Eles têm um programa ambicioso de smart metering, né, de medidores, contadores inteligentes, medidores inteligentes. Então tem um programa agora para colocar 150 mil medidores, para depois avançar para 1 milhão de medidores, para depois chegar a 7 milhões de medidores. Há um custo, né, que chega na casa dos bilhões. E aí a discussão hoje do ponto de vista regulatório, quem vai assumir essa conta, como vão ser compartilhados os benefícios, né? Para que o investimento aconteça e os benefícios estejam, esse tipo de definição é fundamental. Outros aspectos importantes na dimensão tecnológica que estão em curso hoje no país, né? A gente teve a consulta pública 33 de redesenho do mercado de energia elétrica, o GT Modernização, que hoje estamos trabalhando, a EPER faz parte. Toda a agenda regulatória da ANEEL tem vários aspectos fundamentais de desenho tarifário, micro e mini geração distribuída, né? E aí a nossa missão é mapear as lacunas dessa agenda. O que está faltando nessa agenda que precisa ser trabalhado?
E mais, quais os instrumentos que podem promover o alinhamento das políticas energéticas e de ciência e inovação, né? Que é um pouco o esforço que a gente tem tentado fazer lá na EPE. Aqui um exemplo, né, da expansão indicativa do plano decenal. Lembrando que o plano decenal, por definição, ele tem uma abordagem conservadora do ponto de vista de transição, porque 40% da expansão do plano decenal já está contratado, então a gente tem que começar a avançar para horizontes mais longos de perspectiva. E para horizontes mais longos, a incerteza cresce. E aí a abordagem tem que ser de cenários, né? Você tem que construir cenários. O Brasil hoje é muito pobre em cenários para a transição energética, cenários de longo prazo. A gente precisa alimentar a sociedade com cenários para construir uma visão de longo prazo que, de fato, motive as decisões de hoje a estarem alinhadas com uma visão ambiciosa de futuro. Aqui as nossas projeções da EPE de geração distribuída. Do ano passado para esse ano, deu um salto nas nossas projeções. 2026 era chegar a 5, 6 GB de geração distribuída. Dado o avanço recente, a gente ampliou de 6 para 12 GB, podendo ser até mais, dependendo do desenho regulatório. E aqui também cenários, publicamos o cenário de penetração de veículos híbridos e elétricos, também no âmbito do plano 2050. Também trouxemos uma reflexão forte sobre isso, mostrando que os biocombustíveis eles podem se harmonizar com a eletrificação, porque a eletrificação é um processo gradual, você vai aumentando o conteúdo elétrico da frota aos poucos, e isso começa com os veículos híbridos, e os veículos híbridos são plenamente harmonizados com os biocombustíveis, porque você agora tem tecnologias de híbrido flex fuel, que portanto são assim, uma oportunidade de ouro para o Brasil de ser um líder nessa questão da descarbonização da matriz veicular. Na dimensão socioeconômica, que é a terceira das três que eu coloquei, a gente não pode esquecer, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas acho que é importante ressaltar: o Brasil é um país de renda média. O Brasil ele tem uma elevada desigualdade de renda e elevadas desigualdades regionais, tem desafios fiscais e macroeconômicos, tem sofrido desindustrialização em todos os setores, se a gente percebe isso, alta carga tributária de cargos, exposição à volatilidade do preço de energia, exemplo da greve de caminhoneiros. Eu acho que a sociedade reage a esse tipo de situação. E tem o desafio da coordenação e integração das diferentes infraestruturas necessárias, energia, telecom, logística, tudo isso vai estar cada vez mais integrado. E aí a coordenação desses investimentos em infraestrutura orientados a uma transição energética é fundamental. E aí a pergunta que nos motiva, né, a pensar a transição energética nessa dimensão são duas: qual o custo da transição e qual o custo de se acelerar a transição, e quem assume esses custos, e quais os benefícios dessa transição, quais os benefícios de se acelerar a transição e quem usufrui desses benefícios. Essas perguntas elas têm que ser trabalhadas o tempo todo, né, como forma de desenhar políticas que de fato sejam aderentes à realidade do país, né, que não sejam desconectadas da nossa realidade. E com isso eu termino a minha exposição, a minha provocação sobre a transição energética, trazendo um pouco, talvez muito mais provocações e perguntas do que respostas. E aí agora acho que as respostas é o público, né?